Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos padres e seminaristas aqui presentes, reverendíssimas irmãs, nesta missa de ação de graças que todos nós estamos elevando a Deus, nosso Senhor, prezados irmãos, acabamos de ouvir os pastores dizendo: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Nesta noite a igreja nos incentiva, não faz parte da liturgia, não é uma missa assim típica, porque a liturgia da igreja segue um outro ritmo, mas a igreja nos concede hoje, por ser o último dia civil do ano, que nós possamos, ao agradecer a Deus, nosso Senhor, todos os benefícios durante o ano, nos concede a indulgência plenária. Então vamos renovar nossa intenção de ganhar a indulgência plenária por todos os benefícios recebidos. Para ganhar a indulgência plenária, nós vamos terminar, assim que termina a missa, todos juntos vamos ouvir, e quem puder, vamos cantar o Te Deum. E depois vamos rezar na intenção do Sumo Pontífice Papa, para ganhar indulgência, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E fazer isso com espírito de ação de graças, de gratidão a Deus nosso Senhor, por tudo que nós recebemos. Para que nós possamos ter gratidão a Deus, é preciso que nós olhemos o que Deus nos concedeu. Os pastores são para nós um exemplo. Eles disseram, quando ouviram os anjos, porque apareceu um anjo e lhes anunciou o nascimento do Salvador. E em seguida eles disseram: vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Também no final do ano, é importante que nós demos uma olhada retrospectiva na nossa vida, para ver o que Deus me deu, o que Deus me concedeu. Isso é importantíssimo. Então procuremos, cada um de nós, colocar diante de Deus nosso Senhor. Sei que muita gente já fez isso, mas procuremos colocar diante de Deus para nós louvarmos e glorificarmos a Deus. Os pastores, quando chegaram e constataram o que o anjo lhes falou, realmente tinha acontecido, eles, diz São Lucas, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Porque não somente eles viram lá o menino, falaram do menino, mas outras pessoas começaram a unir as coisas, os acontecimentos, e eles ficaram glorificando e louvando a Deus. Um exemplo para glorificar e louvar a Deus que os pastores tiveram foram os anjos. Os anjos foram os primeiros a se alegrar com o nascimento do Salvador. E não era somente do Salvador, era o nascimento humano, na sua natureza humana, de Deus, Criador. Deus que tinha criado todas as coisas, e que se há alguma coisa que se cria, é Deus que está por trás, que é o Deus Criador, que tinha se feito homem, nascendo da Virgem Maria. Para os anjos, de toda a criação,
todos os benefícios que eles viram, que receberam de Deus, aquele era o maior. Deus se fez homem. Aquilo era causa de alegria para os anjos. E nós sempre na nossa vida andamos buscando alguma alegria. Os anjos se alegram com os benefícios humanos. Por isso também nessa noite, vamos nós agradecer o nosso anjo da guarda. Agradecer a Deus, agradecer aos nossos santos protetores, intercessores, agradecer também aos nossos anjos da guarda. Está lá no Evangelho que quando, por exemplo, nós deixamos o mau caminho e trilhamos pelo bom caminho, os anjos se alegram no céu. E eles nos ajudam e se alegram. Hoje é dia também de nós dizermos para o nosso anjo da guarda: muito obrigado, meu anjo da guarda, meu santo protetor, que me acompanhou durante tantos dias neste ano. Muito obrigado, agradeço a Deus e também a ti, meu anjo da guarda. Vamos a Belém e vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Gostaria de comentar brevemente uma palavrinha de São Paulo na epístola de hoje que a igreja nos propõe. São Paulo a Tito, e Tito era um bispo de uma cidade chamada Creta. E São Paulo o tinha destinado para ficar em Creta, e ali ele organizar a igreja de Deus. Ele nomear padres, ele estabelecer os lugares de culto, ele ensinar quem é nosso Senhor para aquelas pessoas, formar. E São Paulo escreveu para Tito uma breve carta, que se compõe de 3 capítulos, e a igreja no tempo do Natal usa 2 passagens de São Paulo a Tito, com os conselhinhos para ele. O primeiro conselhinho que a igreja usa é pedindo a São Paulo, lá em São Paulo pedindo a Tito, para lembrar a bondade de Deus. Deus se manifestou para a salvação de todos os homens e manifestou a sua graça, manifestou a sua bondade. De São Paulo, no capítulo 2, para Tito. E quando Deus manifesta a sua bondade para nós, com a sua graça, Ele sempre nos ensina. Por isso que a gente olhar, por exemplo, para nosso Senhor, que se manifestou para nós, nosso Senhor nos ensina sem falar. Nos ensina como as crianças que não precisam de palavras. Claro que elas vão aprendendo as palavras, mas inicialmente elas precisam somente da bondade. Por isso, Jesus, quando Ele entrou neste mundo, Ele não falou, mas Ele mostrou a sua bondade, como Deus é bom. Aí São Paulo, então, logo no versículo 11 do capítulo 2, ele diz assim: apareceu a graça de Deus, e Deus se manifestou para a salvação de todos os homens, e se manifestou nos ensinando a abandonar a impiedade, as paixões mundanas. Isso a gente olha assim, mas a igreja colocou esse texto com Jesus criança, com Jesus bebê. Por quê? Porque o bebê está nos ensinando que nós devemos usar de bondade. É Deus nos ensinando que em todas as nossas obras, todos os nossos atos, na nossa família, fora de nossa família, nós devemos imitar Jesus na sua bondade para com as pessoas. E no texto de hoje, desta noite, que já é o capítulo 3, depois de falar, de lembrar, dar uns conselhos, que eu não quero entrar neles, porque senão a gente não sai deles, São Paulo nos diz: quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele nos salvou. Quanta bondade de Deus, meus amados irmãos. Quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram,
Deus nos salvou. E uma coisa que é o motivo de nossa gratidão essa noite. Deus nos salvou não por causa dos atos justos que nós tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Deus nos salvou por sua misericórdia. Fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos santificados, justificados pela sua graça, nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Então, meus amados irmãos, agradeçamos a Deus nosso Senhor, tanta bondade que Deus nos manifestou, principalmente de nós termos a fé, nós temos a graça, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo conosco, que é o maior motivo da alegria dos anjos, que deve ser o motivo da nossa alegria também. Uma coisa que eu penso comigo, porque já refleti sobre isso, e sei que os senhores pensam também, é que nós, se nós não olharmos com atenção os benefícios de Deus, nós ficaremos sempre descontentes. Nós estamos sempre meio inconformados com o que nós temos. Se nós não estamos numa empresa e não estamos lá na chefia, a gente fica dizendo assim, bem que eu poderia estar lá na chefia. A gente quer sempre algo melhor. Nós estamos sempre pensando que nós não temos tanto quanto nós merecemos. Se nós casamos, sei lá, alguém que se casou, alguém fica pensando, bem que esse fulano de tal merecia uma mulher melhor, e assim vai. Nós estamos sempre um pouquinho meio descontentes. É só conversar um pouquinho, que alguém vai falar, fulano de tal merecia algo melhor. E esquecemos de agradecer a Deus nosso Senhor. Então nós não estamos nesta noite hoje para reclamar com Deus nosso Senhor de algo melhor que nós achamos que talvez nós mereçamos, porque nós não merecemos. Tudo é graça e bondade de Deus. São Paulo nos recorda, Deus nos salvou não por atos de justiça que nós tivéssemos feito. A mesma coisa também, tirando a salvação, que é a coisa principal da nossa vida. Se nós tivéssemos sido, por exemplo, presidentes de grandes empresas, donos de grandes empresas, se nós tivéssemos ganhado o mundo inteiro, coisa que ninguém ganha, que é o máximo que se pode ganhar neste mundo, se nós tivéssemos ganhado o mundo inteiro, e nós não tivéssemos a graça da salvação, pobres de nós, coitados de nós. Então a salvação nossa é a primeira coisa que devemos agradecer a Deus nosso Senhor nesta noite. Os meios que Deus nos concede para nós salvarmos a nossa alma. Jesus Cristo, os anjos, os santos, a rainha dos anjos, a rainha dos santos, Nossa Senhora, é o grande motivo de nossa gratidão, de nossa ação de graças. Mas também, meus amados irmãos, nossa família, nossos filhos, os casados, suas esposas, agradeçam a Deus nessa noite. Minha esposa, quem tem seus pais, as crianças que têm os seus pais, agradeçam a Deus pelos seus pais. Tem um pai que me chama a atenção, tem uma mãe que me chama a atenção, que coisa boa, ele me chama a atenção, mas também me dá a alimentação, a escola, o colégio. Eu tenho essa graça. Quem tem os amigos bons, que lhes transmitem a fé, os bons costumes, agradeçamos a Deus nosso Senhor. Se nós passamos por dificuldades e dessas dificuldades nós conseguimos crescer, as dificuldades sempre nos fazem crescer, pensar em Deus, sermos humildes, ver que nós não somos deuses, nós somos criaturas,
Ou seja, as dificuldades muitas vezes nos põem em situação em que nós temos que pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. E quando nós precisamos de ajuda, nós crescemos. Quem se humilha, normalmente, geralmente é exaltado. Ele é abraçado, falando, estava precisando de ajuda, vamos lá ajudá-lo. Ele gritou pedindo ajuda. Quantas vezes alegra o pai, minha criança está pedindo ajuda, eu vou lá ajudá-lo. E qual é o orgulhoso que nunca pede ajuda? Quando os sofrimentos, as penúrias, as dificuldades nos fazem pensar, nós somos pequenos, nós somos humildes, vamos pedir ajuda. E aparecem os amigos, aparecem os pais, aparecem as pessoas boas. Deus nosso Senhor que nos concede, é Deus que nos ajuda. Agradeçamos a Deus nosso Senhor por tudo que acontece na nossa vida, tudo que aconteceu durante este ano. Nós não merecíamos, foi Deus nosso Senhor que nos deu. Ele não somente nos concedeu todas as coisas, mas Ele nos deu o Salvador, não por obras justas que nós tivéssemos feito, mas por sua misericórdia. Coloquemos então nossa ação de graças nas mãos de Nossa Senhora, aqui nesta Santa Missa, tanto nós que estamos aqui, como as pessoas que nos acompanham, e agradeçamos a Deus. Sejamos gratos a Deus nosso Senhor. Quem é grato a Deus, Deus concede mais coisas ainda. Que nosso Senhor reconheça a nossa gratidão, receba, e que nós continuemos sempre abertos, imitando os pastores. Que nós voltemos muitas vezes para Deus, que nós voltemos muitas vezes a Belém, e que nós agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos fez. Vejamos, vamos a Belém, vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.